E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana de Bara, do Tio Tim Podcast. Estou novamente aqui nesse lugar que para mim é tão especial. Eu estou muito feliz por finalmente estar aqui de volta. E olha, depois de uma temporada aí de mais ou menos um ano, nós voltamos aqui para quê? Para espalhar as boas novas do Evangelho, para fazer o nome do Senhor ainda mais conhecido. E você é o meu convidado especial. Gostaria que você já puxasse essa cadeira, sentasse aqui nessa mesa de comunhão, porque hoje temos participação especial de uma pessoa maravilhosa. Mas antes, eu peço para que você já encaminhe aqui esse link para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa palavra. E claro, tem a nossa vinheta, porque um pensamento pode mudar a sua vida. Um pensamento pode mudar a sua vida. Essa minha convidada, ela veio aqui para reinaugurar esse espaço. Eu estou muito feliz de ter sido ela, porque ela é uma pessoa muito especial para mim. Ela é uma mulher em mil, ela faz 1 milhão de coisas, é uma businesswoman, ela é uma adoradora, uma levita com uma voz maravilhosa, é uma grande amiga, é uma mulher assim, cheia de dons e talentos. Eu estou falando de quem? Da minha cunhada, Silvinha. Silvinha, muito feliz de você estar aqui comigo. Seja bem-vinda nesse novo espaço. Eu estou muito feliz, Cunha, né? A gente se chama de Cunha. E a Ivana, né? Estou muito feliz, Ive, né? Muito obrigada aí pelo convite, né? E muito feliz principalmente por você estar retomando aí esse projeto que é muito lindo e que com certeza tem abençoado muitas vidas, né? Já abençoou e vai voltar a abençoar muitas vidas agora. Amém, glória a Deus, eu estou muito feliz. Agora eu quero que você se apresente um pouquinho aí. Quem é Silvinha antes da gente começar esse bate-papo tão gostoso? Silvinha é uma mulher hoje, né, de 52 anos, né? Que casada, não tive filhos, sou mãe de um senhorzinho não, um jovenzinho de 4 patas, né? De 4 anos, que me dá mais trabalho do que uns 3 filhos humanos. E sou cristã, né? Já aí há uns mais de 30 anos agora, né? Não nasci em berço evangélico, mas por volta dos 18, 19 anos, né? Eu fui apresentada a Jesus e ele mudou minha vida, né? E desde então eu tenho perseverado, né? Com Amém. dificuldades às vezes, mas perseverado no caminho do Senhor e buscar entender o propósito dele para minha vida, né? Enquanto eu estou aqui nessa jornada terrena, né? Vamos dizer assim, porque o propósito maior a gente sabe, né? É de salvação, é de glória, da gente estar com ele lá, né? Naquele grande. Amém, glória a Deus. E essa é a minha perseverança, né? A minha luta diária, né? É a minha grande razão para perseverar esse grande dia que a gente vai ter esse encontro. E enquanto isso, eu vou servindo ao Senhor aqui, vou, né? Me colocando à disposição dele para fazer o melhor que eu posso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Já começou aí falando um gostinho, deixou um gostinho aí da sua conversão. E eu sempre gosto de começar perguntando como foi esse seu encontro com Deus, quando foi, como que aconteceu. Conta pra gente como foi seu início de caminhada cristã. Então, Ive, eu, como a grande maioria dos brasileiros, né, vim de uma tradição católica, minha família também frequentava espiritismo, né, na época, aquele sincretismo, né, que a maioria, a grande maioria das famílias brasileiras seguia naquela época, ainda segue um pouco, e eu vim dessa história daí, só que em um dado momento, a minha mãe, ela adoeceu, né, só que a gente não sabia até então que era uma doença. Eu tinha 9 anos de idade nessa época, e a gente achava que era alguma coisa espiritual, então tentamos tudo, levamos ela em vários lugares, né, para fazer procedimentos espirituais mesmo, né? Na verdade, meu pai, eu e meu irmão éramos crianças ainda, mas acompanhávamos, né, eles nessa jornada, e levamos ela para todos os lugares, e ninguém, né, apresentava uma solução, né, para a questão que ela demonstrava ali. E até que a gente descobriu que não era uma questão espiritual, mas era realmente uma doença, né? Psíquica. Minha mãe desenvolveu, na época a gente chamava psicose maníaca depressiva, hoje a gente chama transtorno bipolar, né? Que é uma depressão onde a pessoa vai de altos e baixos, vai da extrema euforia à extrema depressão, né? Em questão de dias. E minha mãe desenvolveu essa doença, então nós começamos a tratar com psicólogos, psiquiatras na época, né? Não havia muito recurso como hoje, né? Eram poucos remédios, poucas clínicas especializadas. Minha mãe ficou internada por
por algumas vezes, né? Nós crianças, né? Eu e meu irmão ainda crianças, para entender isso tudo, era difícil. E nesse momento aí, bem conturbado, né, da nossa vida, a gente tinha minha mãe já havia aí para uns 5, 6 anos de doença. Nós tínhamos uma vizinha que morava em frente, né, da nossa casa, e ela era cristã, né, e evangélica, Dona Cira, né, que é uma pessoa que nós temos gratidão eterna, porque foi, no final das contas, ela que nos apresentou, né, Jesus. E ela começou a visitar a minha mãe, né, e levar a palavra de Deus para minha mãe, e minha mãe começou, e chamou minha mãe para a igreja. E minha mãe estava numa fase, nessa época, muito depressiva, que não saía de casa, não estava nem trabalhando, estava de licença do trabalho. E minha mãe manifestou a vontade de ir à igreja. Era o único lugar para onde ela ia, né? Ela só queria ir para a igreja aos domingos de manhã. E como ela já não queria ir sozinha, eu comecei a ir com ela, né? E eu ia para acompanhá-la. Eu não tinha nenhuma vontade de ficar na igreja, de frequentar a igreja, nada disso. Eu só ia para que minha mãe tivesse lugar para ela ir, né? E eu tinha que acompanhá-la. E eu comecei a ir, nesse meio tempo eu já dirigia, porque apesar de que eu ainda não era, né, habilitada, mas precisava mesmo. Meu pai trabalhava longe, ele tinha um posto de gasolina na estrada, então minha mãe doente, tinha um carro em casa, se houvesse uma necessidade. Então eu aprendi a dirigir aos 13 anos. Então eu ia levar na igreja, voltava, né? E nesse convívio com as pessoas da igreja para acompanhar minha mãe, eu fui sendo conquistada primeiro pelas pessoas, né? Tem pessoas que até hoje são grandes amigas, tem Daílze e a família dela, que foi inclusive na casa dela que eu realmente me converti, né? Depois de ser uma frequentadora de igreja, mas foi na casa dela, né? Tia Dai, minha querida amada, que eu realmente me converti, tive um encontro com Jesus, né? E eu fui conquistada pelas pessoas até que Jesus, né, através do Espírito Santo dele, falou ao meu coração e eu tomei a minha decisão, né? E aí aos 19 anos, aos 18 anos eu fui batizada, né? E aos 19 anos foi quando a minha mãe faleceu, né? Ela faleceu realmente da doença, ela se matou, né? Cometeu suicídio, era um dos riscos, né, da doença dela. A gente sabia desse risco, a gente tomava todos os cuidados. Ela já havia tentado outras 2 vezes anteriores, né? E a gente conseguiu, né, salvá-la. Mas dessa vez, infelizmente, né, ela usou um dispositivo que a gente não teve o que fazer, né? E realmente a perdemos. E nesse momento você já estava na igreja, quando tudo isso Eu já aconteceu? era convertida, eu já estava batizada. Eu tinha me batizado um ano antes, né? Disso daí. E assim foi fundamental eu estar, né, na igreja, porque eu vivi, Ivana, veja que eu vivi desde os meus 9 anos essa história da minha mãe doente, entre internações e vendo ela como louca. Às vezes eu encontrava minha mãe agindo como se fosse uma louca na fase de mania, né, do transtorno bipolar. Eu estar na igreja, né, e ter o apoio da comunidade da igreja, como eu tive, né, eu era de Feira de Santana, da cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia, né, e foi fundamental para que hoje eu fosse uma pessoa equilibrada, né? Como hoje eu sou, né? Tem as minhas mãos. Como dizia o poeta, de perto ninguém é normal. Mas para você ver como todas as coisas realmente cooperam, né, para o nosso bem, porque não deve ter sido fácil a sua infância, conviver a sua responsabilidade tão nova de cuidar da sua mãe, de levar sua mãe para os lugares. Obviamente, aquilo não é o ideal para uma criança viver, né? Essa responsabilidade, essas dores de 9 a 19 anos, né? Que foi esse período mais conturbado. Mas no meio do caminho o Senhor preparou uma igreja para te acolher, um povo para ser sua família, para te dar uma base de sustentação nesse período. E eu acho que você passar logo um momento tão difícil assim nos seus primeiros anos de convertida também deve ter marcado muito a sua caminhada com Deus. Na verdade, como foi que você encarou, mesmo sendo nova convertida, porque os novos convertidos ainda são uns bebezinhos na fé, né? Às vezes não entende tantas coisas, às vezes não questiona muita coisa, mas como foi para você especificamente passar por o luto da sua mãe, entendendo que Deus salvou você, que Deus poderia curar, poderia fazer, poderia transformar. Como foi que você lidou nessa situação?
Foi interessante que essa mesma irmã, né, que nos apresentou, né, Jesus, a dona Cira, ela, no dia que tudo aconteceu, né, ela me levou para casa dela, né, enquanto, enfim, todos os processos legais, né, porque teve que haver perícia, aquela coisa toda, né, policial, realmente, porque foi ela tirou a vida com arma, né, com uma arma, e ela me tirou de casa, né? Meu irmão, amigos levaram ele também, e meu pai ficou lá, né? Resolvendo com as pessoas. E eu fui para casa da dona Ciri, e lá ela me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: nunca pergunta a Deus por quê, só para quê, né? Ela falou para mim: para quê? E no final das contas, Silvinha, né? Ela falava comigo: tudo é para a glória do nome de Jesus. Agora nós não entendemos o propósito, porque o para quê é o propósito, né? O porquê são as razões. E tem a ver com o passado. Isso, porque tem a ver com o passado, com o que a gente já não pode mover, a gente já não pode mudar. Essa é a verdade. Os porquês são as razões por que alguma coisa atrás aconteceu, né? E isso a gente já não pode fazer mais nada com aquilo que ficou para trás, mas o para quê é o propósito, né? O que será construído a partir daquilo, né? O que Deus vai fazer a partir daquilo? E ela me fez, eu tinha só 19 anos, mas eu entendi, eu creio mesmo pelo Espírito Santo, eu entendi aquilo naquele momento. E eu nunca perguntei realmente a Deus por quê, nunca, nem no primeiro dia, né? Sofri, obviamente, muito, né? Eu tinha só 19 anos, né? Na verdade, eu fui perdendo a minha mãe aos poucos desde que ela adoeceu, porque ela não pôde ser, né, a mãe da minha adolescência, né, inteira, porque ela não tinha saúde, mas a perda física, né, dela, obviamente, me doeu muito, né? E até hoje, quando eu penso agora mesmo, né, me encheu os olhos de lágrima, né, pensando na minha mãe, que ela podia estar aqui ainda, mas eu nunca perguntei por quê, né, a Deus. E eu lembro que no dia do velório, né, no dia seguinte, antes do sepultamento, a família cristã, católica, né, como eu falei, e as irmãs dela levaram o padre, né, para lá, apesar de que sabiam que ela já era cristã evangélica. E eu levei um pastor amigo, porque a nossa igreja naquele momento estava sem um pastor. E um pastor que era amigo, né, da família, foi e deu uma palavra também. E depois que ele deu a palavra, eu estava ali, né, perto do caixão, e eu comecei a orar. E aquela oração, a minha oração foi uma oração de gratidão a Deus pela vida da minha mãe. Não foi uma oração de, sabe, Deus me ajuda, Deus me consola. E eu sei que isso não veio de mim, sabe? Eu creio realmente que foi uma oração do Espírito Santo para ministrar o meu coração, e eu acho que para ministrar outros corações de pessoas que estavam ali. Era uma família, nós éramos uma família muito conhecida na cidade, né? Então estava muito cheio de gente naquele lugar. E eu tenho plena convicção que não veio de mim. Aquelas palavras, eu não tinha como orar aquelas palavras. Essa foi a maneira como Deus cuidou de mim nesse momento. A igreja se aproximou bastante, essas famílias, né, que eu falei, mas que já eram mais próximas, né, colaram mesmo, sabe, comigo, com a gente, e foi fundamental. Então, eu acho até válido a gente falar a importância de uma atitude no meio de uma situação dessa, da sua atitude, de como Deus ministrou ao seu coração, a forma de agir. Porque numa situação assim de luto, numa situação assim, até nas nossas lutas mesmo, nós costumamos muitas vezes a endurecer o nosso coração, a até virar as costas para Deus em muitos momentos. Mas quando a gente tem esse discernimento de não fazer questionamentos, não perguntar os porquês, mas entender os propósitos e direcionar o para quê, eu acho que tudo faz sentido. E ainda que a gente não enxergue o quebra-cabeça montado, a gente só enxergue peças soltas, a gente consegue passar por isso de uma forma melhor, né? A gente entende que as lutas são difíceis, que os momentos de deserto não são fáceis, mas quando a gente passa segurando a mão de Deus, a gente passa de uma forma diferente, não é verdade? E você fez isso, você não só passou segurando a mão de Deus, mas com uma igreja inteira te dando um suporte. Isso
Isso é sensacional, a importância de igreja. Realmente eu não teria estrutura, mesmo familiar até, né, para ter sobrevivido, né, a isso daí, se não fosse o Espírito Santo através da igreja, né? Eu tive uma irmã da igreja que era jovem, né, um pouco mais velha que eu na época, mais jovem ainda, que ela deixou a casa dela e passou 3 meses comigo na minha casa. Ela foi Uau, dormir comigo na minha casa por 3 meses. Ela morou, né, com a gente por 3 meses para me acompanhar, para que eu não ficasse só, né? que E lindo. eu não estava sozinha em nenhum momento, né? A igreja realmente fez toda a diferença na minha vida. Nossa, e aí você foi crescendo na fé, crescendo também na idade, casou, saiu de feira. Vai contando pra gente entender aí a sua história. Assim, na verdade, na igreja, né, eu comecei a me envolver mais, né, no trabalho ainda lá em feira, e eu sempre gostei de cantar, né? Era uma coisa que eu gostei, Canta eu achava que eu tinha muito. esse dom. Não, afinada, só afinada, mas sempre gostei. A igreja oferecia essa oportunidade. Então, eu entrei em coral, né? Aprendi um pouco mais de técnica vocal, né? De colocar a voz de uma forma melhor através do coral. E as pessoas com quem eu me envolvi na igreja, né? Os amigos que eu fiz na igreja, todos eles eram envolvidos com música e acabei me envolvendo também com o louvor e a ministração. E aí eu entrei para o grupo de louvor da igreja, chegamos a gravar um CD lá e tal. Uau, Mas enfim, vieram os caminhos aí de Deus e eu conheci meu marido, né? E meu marido, que é por acaso seu cunhado, né? Irmão do pastor Gabriel, né? Jorge. E eu conheci, e meu marido, ele era de Salvador, que é a capital, né, aqui da Bahia. E eu morava em Feira, que era a segunda cidade, mas 1 hora e meia de distância, mais ou menos, de carro. E a gente teve que fazer a opção, né? Assim, ele trabalhava em Salvador e eu trabalhava em Feira. E aí a prova foi: onde Deus vai querer que a gente more, ele procura emprego lá e eu procuro em Salvador. E aconteceu de eu conseguir, né, em Salvador antes, então viemos, né, ficar em Salvador, morando em Salvador. Larguei, né, o ministério lá e vim. A família dele frequentava uma igreja, né, em Vilas do Atlântico, não em Salvador. E no começo eu fiquei muito resistente, né, a mudar de igreja, até porque eu tinha todo esse vínculo muito claro. Emocional emocional, também, né? né, visceral mesmo, né, com a minha igreja lá, né, eles viraram minha mãe, né, minha família, né, e foi muito difícil, né, eu deixar a igreja lá, mas nós viemos e comecei, né, a frequentar a igreja aqui também, em Vilas. Depois que Deus falou muito forte ao meu coração, né, de que era ali, de que Ele tinha me trazido, né, Deus falou, Amém. foi interessante, porque eu comecei a procurar igrejas em Salvador para ir, eu queria tudo menos ir para essa igreja, né, era uma Uhum. coisa de resistência mesmo. Porque E era eu mais comecei longe, por esses isso, motivos. exato. Era tipo, eu já, quando eu vim morar aqui, na verdade eu morava em Salvador, mas eu trabalhava numa outra cidade, que era Camaçari. E eu saía de casa 4h30 da manhã, 4:50 da manhã. E eu sou pessoa noturna, gente. Eu não durmo cedo, eu não consigo, até hoje eu não consigo dormir cedo. Então, assim, era muito difícil para mim acordar uma hora dessa, né? Antes de 4 da manhã para sair 4:30, 20 para 5. Então, e eu pegava um transporte que era fretado, que eu passava 1 hora e meia a 2 no ônibus para chegar no Nossa, trabalho, e chegava em casa de noite 8 horas da noite, às vezes, para sair no outro dia 4:30 da manhã de novo. Então, uau. assim, tudo que eu não queria era ter que viajar também domingo para ir para a igreja, né? E Vilas do Atlântico era, Compreensível. não é, 50 minutos da minha casa na época. Então, assim, eu resisti bastante de vir, né, para essa igreja que hoje é a igreja, né, by the way, que eu faço parte, né, mas um dia eu estava no culto, né, depois de muito procurar e não conseguir me encaixar em nenhuma igreja, né, em Salvador, perto de casa. A gente ainda foi, algumas vezes à feira, aos domingos, para poder ir na minha igreja lá, né, em feira, Uau. mas não dava, né, era inviável, e não deixava de ser, era uma outra viagem da mesma Outra. forma. Mas um dia eu estava no culto e Deus falou claramente ao meu coração. E eu chorei, chorei muito. Falei, eu não quero, Deus. Mas ele falou, eu te trouxe, né? É aqui que eu te Amém. quero, nesse momento. E é onde eu estou, né? E comecei a exercer meu ministério, né? Vim também, o pessoal já sabia que eu era de louvor, entrei no grupo de louvor, mas entrei em outros movimentos também. A igreja aqui é bastante ativa, né?
e entrei em outros movimentos. E assim, e tudo que eu faço, eu faço, eu me entrego, né? Então, assim, eu nunca encarei essa coisa de ser voluntária com esse sentimento de eu faço se der, sabe? Não, não existia isso para mim. Eu Certo. encarava o trabalho na igreja, desde lá de feira, né? E quando vim para cá, né? Se é para eu fazer, e é para o Senhor, é para fazer ainda melhor do que eu faço para o mundo, para o chefe, o patrão e para mim mesma, né? Então, assim, eu me doava mesmo, me entregava. E como eu me entregava, o pastor ia confiando e trazendo mais coisas para eu fazer e eu ia fazendo. Isso nessa área do louvor ou em todas as áreas que fosse colocando? Então, aí é o que eu falei, ele vinha trazendo outros desafios, né? Que tinham a ver com a arte. A igreja que é muito envolvida Uhum. com arte e adoração, né? Que Na benção. época tinha um grupo de teatro muito forte, grupos de dança, né? E vários grupos de louvor, e tinha coral. E o pastor me desafiou, ia me desafiando. Teve uma vez que nós fizemos um evento aqui, ele tinha um projeto que ele tinha contratado e ninguém botava aquilo para frente, chamava Natal de Vilas. E era um negócio para fazer na rua, né? Fechar a rua, botar um palco na Que rua, legal. um musical, né? E ele falou assim: ó, tô com esse me deu na época, pensa, na época era papel, era um book. Hoje é tudo digital, né? Mas Aham. na época era um bookzão, cheio de foto, tudo escrito, impresso em Que papel legal. crochê. Ele me entregou aquele book e falou: ó, tem isso aqui pra gente fazer. Vamos encarar. Se você me ajudar, a gente faz. Olhei, porque eu nunca, aquela coisa, eu nunca fui de dizer não, eu tinha muito aquele versículo, né? Assim, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as Amém. tuas forças, né? E eu falei, vamos, se só está aí, está no coração, vamos fazer. E assim, e aí E saiu, foi a uma gente, bênção. e foi uma bênção, né? Deu super certo, nós fizemos por 6 anos, né, esse projeto, Uau. surgiram outros projetos menores a partir dele, né? E sempre eu fazendo aquela coisa entrega, que eu hoje não sei como é que eu conseguia dar conta de tudo 100%. Do Nossa. trabalho 100%, das coisas da igreja 100%, né, de casa. E é Deus, né? Não, eu entendo porque eu sou muito parecida contigo, nesse sentido assim, somos intensos, somos entregues, né? Quando a gente recebe algo para fazer, a gente se dedica, a gente trabalha junto também, então a gente passa noites se preciso for, a gente passa por cima de muita coisa para a gente fazer o melhor e entregar o que a gente pode para os nossos clientes. Então eu entendo isso e eu queria, assim, eu não queria deixar de comentar a importância das artes, da adoração na igreja. Eu vejo que não são todas as igrejas ainda que entendem o valor ou não entendem a proporção da bênção que é as artes na igreja, que é o teatro, que é, sabe, esse tipo de ministração, sabe, de rua mesmo, de fazer coisas diferentes com os jovens. E eu, pessoalmente, eu amo, eu sou apaixonada, eu sempre me envolvo com teatro, com cantata, porque eu sei que Deus fala de uma forma muito específica com as pessoas dessa forma. Fala um pouquinho, você que esteve lá nesse lugar, de também liderar pessoas nesse sentido de artes. Fala um pouquinho sobre isso. O propósito de tudo que a gente faz, e claro, o primeiro propósito é sempre adorar a Deus, tudo que a gente faz, em tudo, né? Não é só a Uhum. música. Em tudo que a gente faz Em aqui tudo. é para adorar, né? Até quando a gente está Uhum. trabalhando nosso trabalho secular, é uma forma de adoração. Deus fala, Com faz certeza. para ele lá como se fosse para mim, né? Então, assim, tudo é adoração. E não era diferente com esse uso, não é diferente com esse uso das artes que a gente faz aqui, né? E é para adorar a Deus em primeiro lugar. E a gente também usava com um propósito muito evangelístico. Evangelístico. Isso. A gente entendia, né, e entende, né, até hoje, que a arte, ela quebra muitas barreiras, né? Se você chama a pessoa para ir à igreja, muitas vezes ela não vai querer ir à igreja. Mas se você chama a Uhum. pessoa para ver uma peça, para ouvir um musical, né, É para ouvir uma verdade. orquestra, um coral cantando, isso já É abre, uma né, as porta. portas. Uhum. Exatamente. Então, assim, é muito mais fácil também você levar essa pessoa, né? Então, assim, você não vai, não estou te chamando para ir para um culto, eu estou te chamando para ouvir um musical de Uhum. Natal, um musical de Páscoa, né? Tem teatro, tem dança. E, tipo assim, Ivana, uma outra coisa, tudo bem feito.
Esse é um Nossa, outro, é uma outra me coisa que eu não pegou. abria mão enquanto eu era líder. Eu liderei, olha, no último Natal de Vilas, né? Nós fizemos em 2012, né? Começamos em 2006 e fizemos até 2012. O último Natal de Vilas, a gente fez começamos com uma apresentação na porta da igreja, que devia dar umas 1.000 e poucas pessoas, assim, na rua, né? Uau, Fizemos duas lá, 2 anos lá, 3 anos lá. Depois nós fomos os outros 3 anos em um clube, que era chamar o Clube de Vilas, porque não cabia mais na rua, já estava causando ai, mais que transtorno do sonho. que pensa, né, na rua, quando a gente fazia. E a gente começou a fazer, nesses últimos anos, duas apresentações em vez de uma só, 2 dias seguidos, né? Porque não dava, né, o público. E no último a gente teve, nos 2 dias, a gente estima em torno de 10.000 pessoas assistindo, né? 5.000 Uau, cada dia, porque a capacidade do local onde a gente estava, e ele estava cheio nos 2 dias, e cerca de 300 voluntários trabalhando, nossa, 300 pessoas, né? E eu liderando, né? Tá, claro, uau. tinha os líderes de cada grupo de trabalho, de Uhum. coral, de teatro, de dança, mas eu coordenava esse trabalho todo, né? Esses líderes aí. Então, nesse dia, nessa coordenação, eu não aceitava fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre bati muito com os voluntários sobre isso, né? De que, para mim, voluntário é assim: você levanta a mão e diz que vai fazer, então você assumiu ali um compromisso, tá? Se você levantou a mão e disse eu vou fazer, você assumiu um compromisso de fazer o seu melhor. Não é se der, nem é como der, né? Não Nossa, é você de pegou no qualquer ponto. jeito. Você está fazendo para Deus, sabe? Uau. Cara, você está fazendo aquilo para o chefe dos chefes, o senhor dos senhores, o rei Isso, dos reis. isso. Então não pode ser, eu sou voluntário, tá? Então eu vou fazer até onde der. Não. Assume, se você assumiu, então você faça, dê o seu melhor. É assim que eu vejo voluntariado. É tanto que foi muito engraçado que depois de alguns anos a igreja me chamou para trabalhar full time na igreja, né? Trabalhar 100% Uhum. na igreja. Lembra que eu falei que eu não sabia como é que eu dava conta de tanta coisa ao mesmo Sim. tempo? E eles me chamaram, a igreja me chamou, e eu passei 3 anos, né, trabalhando como obreira na igreja nessa área, como Uhum. coordenadora do Ministério de Arte e Adoração. E nunca mudou. Eu não Sempre fez a senti mesma essa coisa. diferença, Uhum. porque eu já era 100%, né, entregue antes e depois. Não, eu preciso falar sobre isso. Olha só, eu tenho a mesma visão sobre tudo que você está falando. Não só sobre a questão do voluntariado, mas a excelência de fazer. Óbvio, a gente tem as nossas limitações, a gente entende que a igreja, muitas vezes, principalmente quando são congregações pequenas, tem suas limitações de dinheiro, de equipamentos, a gente sabe, mas dentro do que a gente puder fazer, a gente precisa fazer com excelência. Sabe, a gente poderia ter capacidade, hoje a mentalidade do crente já está mudando. Hoje já querem ocupar alguns lugares que antes não queriam. Por exemplo, filme, quando era filme gospel, não é tão bom. É, O ator não era o melhor. As câmeras você via falha, você via efeito, meu Deus, quando tinha efeito especial era do pior que tinha. E a gente via as músicas muitas vezes. Hoje o cenário está mudando, como eu estou falando. Hoje a música gospel, meu Deus do céu, é outro nível. Mas chegou um tempo, antes, não era tanto assim. Não era muito bom, não tinha uma gravação muito boa. A gente entende das dificuldades. Obviamente, a gente consegue saber das limitações. Mas às vezes é porque acha que para Deus está tudo bem. A gente vai fazer um figurino. Não, não, não. Vamos usar alguma coisa, um pano, outra. Não. Vamos arrecadar dinheiro, vamos comprar, vamos fazer, vamos dar o melhor. sabe aquele pensamento, Deus, para Deus importa o coração. Tem Ah, isso, né? O que tem vale é o isso. coração. Então eu sou desafinada, mas como eu gosto de cantar, eu tenho que ser do louvor, porque o que Pois importa é. para Deus é o coração. Não, irmã, se você é desafinado ou desafinada, né? Mesmo que você goste de louvor, talvez esse não seja o teu ministério. Ou não seja o ministério, mas então aprende. Busca. Eu falava muito isso. Hoje eu sou líder, minha vida mudou, né, no meio desse tempo, né, todo esse ministério, né, parou por um tempo, propósito de Deus também. Hoje eu tô de volta, mas hoje eu só estou no louvor e eu lidero, né, Uhum. uma das bandas da igreja. Mas eu sempre falava para as pessoas, se você acha que o teu ministério, né, e eu falo para você que está ouvindo a gente
né? Agora, né? Se Claro. você acha que o teu ministério é louvor, ou é dança, ou é teatro, ou é qualquer um, ou é a palavra, se você sente chamado para isso, Deus precisa confirmar isso no teu coração de algumas formas. Uma das formas de Deus confirmar é o dom, é o Claro. talento, né, para aquilo dali. Então, assim, eu acho muito difícil que Deus chame uma pessoa, tipo assim, Ivana, você vai ser violonista na igreja, mas Ivana não sabe tocar violão. E que Deus é esse, né? Deus não é um Deus de confusão. Então, se Deus te chamou para uma obra, para fazer para um ministério específico, ele vai te dar esse dom, né? Seja para pregar, para tocar, para cantar, para dançar, o que seja. E se Uhum. você tem minimamente esse dom, mas ainda não é um dom aperfeiçoado, né? Mas você sente essa confirmação, então você, meu irmão, minha irmã, vai Isso. desenvolver. Sabe a parábola dos talentos, né? Ah, Deus te deu um talentinho ali, mas você tem que granjear outros talentos, você tem que aumentar, né, esse número de talentos, porque Deus merece o melhor, né? Com Óbvio, certeza. eu sempre falo assim, é excelência, o conceito de melhor para Deus é de excelência, não é de perfeição, porque aí nenhum de nós vai para lugar nenhum. Claro, claro, com certeza. Mas excelência, o conceito de excelência é fazer o melhor com o que eu tenho e não guardar o que eu tenho, né? Vou guardar aquele talento ali, né? Deus fala assim, ó, vai para longe de mim que eu não te conheço. Que, que talento é esse? Eu dou um talento É, para você e você guarda ele e não faz nada com ele. Não, vai desenvolver, né? Porque não tem como você ser chamado para uma coisa e não ter aquele dom ou aquele talento, né? E se você tem, mas ele é mínimo, ainda é insuficiente, então vai desenvolver, né? E eu isso, falava muito isso com o isso. pessoal, eu falo hoje, né? Hoje a gente faz teste, né? Para entrar no Ministério de Louvor, né? E a gente é muito claro com as pessoas que vêm para a gente, né? Falar, né? Eu tenho um chamado. Eu falei, tem teste. Você tem um chamado, amém, a gente acredita, né, no seu chamado, mas para estar nesse ministério, além do chamado, você tem que ter um dom de Deus. Isso ajuda muito também na questão de mostrar os caminhos que existem na igreja de chamado ministerial, porque às vezes a pessoa quer cantar, não é porque ela tem o dom, não é porque ela entendeu o que Deus quer, porque está lá na frente. Porque ela acha bonito. Eu, por exemplo, eu pedi a Deus, Senhor, se o Senhor me deixar escolher o que eu quero fazer na igreja, eu quero cantar. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu amo música, eu sou envolvida com música, então eu amaria cantar. Tentei, eu fiz aula de canto, eu tentei, mas Deus não me chamou para isso, Deus não me deu voz para isso, e não é o lugar onde eu entendo que eu posso frutificar para Deus. O chamado existe, o propósito existe, Deus nos chama para alguma coisa. Às vezes, o que nos falta é realmente parar e entender o que Ele já tem colocado dentro de nós. Por que que ninguém acha que o chamado é para o ministério infantil? Por que que a maior briga não é na portaria? Às vezes, o que nos falta é enxergar a igreja como um todo, como todas as áreas são importantes. Todos os ministérios, todos os departamentos fazem parte de um todo e lá na frente só funciona porque lá atrás tem um povo que está dando suporte e vice-versa. Então, assim, é um corpo completo. Às vezes a gente tem que parar de olhar um pouco mais para o púlpito e olhar para uma amplitude da igreja, né? A palavra diz isso, né? Ah, o dedo, porque não é unha, vai dizer que não é parte do corpo, né? Tem é uma das cartas lá de É, Paulo, se não me engano, é né? Paulo. Ele fala isso, né? O corpo é a junção de todas De as tudo. partes, de todas. Se eu tiver faltando um dedo ou dois dedos, né? é, vai fazer falta, porque algumas funções só podem ser feitas por esses dedos, né? Uhum. Então, assim é o corpo de Cristo, né? Se eu só quero fazer aquilo que eu acho bonito, que eu acho que eu tenho que fazer, que aparece mais, às vezes é isso, né, também, Uhum. e quem que vai fazer as outras partes? Vai ficar faltando aquele serviço. E Uhum. cada um, irmão, cada um tem um lugar no reino. Todos nós temos um lugar no reino. E é nesse lugar que a gente vai frutificar. É nesse lugar que a gente vai dar glória a Deus. E é nesse lugar que nós vamos crescer, né? É Porque verdade. quando a gente está no lugar errado,
não é só o corpo que perde, né? O corpo perde como um Uhum. todo. Eu perco, porque eu É não verdade. estou desenvolvendo. Porque, irmão, você tem um talento, você tem um dom. E se eu não desenvolvo esse dom e esse talento, eu estou perdendo, né? A igreja, o corpo perde e eu também estou perdendo. Então, assim, busque mesmo do Senhor. É o conselho que eu dou para as pessoas que chegam. Outro dia teve uma pessoa que fez um teste, não passou, e eu conversei com ela. Falei, irmã, se você entende que esse é o seu chamado, vai desenvolver. Vai fazer uma aula de canto, vai estudar música, né? Vai desenvolver e volte. E vamos testar de novo, né? Isso, isso. Está aberto, né? Isso aqui está aberto. Então, uma irmã muito querida, uma bênção, uma mulher de Deus, né? Mas naquele momento não estava apta, né, para isso daí. Uhum. Agora, se você não tem certeza do seu chamado, vai orar e pergunta a Deus se é isso mesmo, né? Porque Uhum. com certeza Deus vai falar. Com certeza, com certeza. Tem uma pessoa que estava na recepção da igreja e recebeu com tanto amor, com tanto carinho, de uma forma que, sabe, é o primeiro contato da pessoa na igreja. Um visitante chega, a primeira pessoa que ela vai ver é a pessoa da recepção. Se ali naquele começo ela não for bem tratada, ela não for amada, ela já chega, se ela chegar a entrar, ela já chega com aquele sentimento de ofensa, ou com aquele sentimento de, não, isso aqui não é meu lugar. Então, assim, nada do que o pastor falar, ou provavelmente nada do que for ministrado ali, vai alcançar o coração dela, porque ela já se bloqueou. Então, assim, todos os lugares da igreja são importantes. São importantes. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos enxergar isso e buscar isso no Senhor. A palavra de Deus, nessa parábola que você falou dos talentos, ele fala que ele deu conforme a capacidade de cada um. Deus, ele nos capacita para derramar sobre nós aquele talento que ele quer. Obviamente, na parábola, o talento não é talento, né? Era outra coisa. Mas a gente pode puxar para a nossa conversa. O talento que o Senhor vai me dar, por exemplo, eu descobri alguns anos atrás, não faz muito tempo, que o Senhor gostaria de me usar nessa área da palavra. Para a honra e glória do Senhor, porque por É muito merecimento é usada. zero. Mas por merecimento é zero. Mas quando eu entendi onde Ele queria me usar e quando eu comecei a estudar a palavra de Deus no intuito de não só crescer pessoalmente, mas de ter a reserva para entregar, toda a minha vida mudou. Porque agora eu não sou só uma pessoa que vai para a igreja para ser alimentada, mas eu vou para a igreja com o intuito também de compartilhar. Como assim compartilhar? Às vezes eu vou sentar num banco, mas tem um irmão do lado que eu posso orar, que eu posso, sabe, ser usada por Deus de alguma forma. Ali eu posso, sabe, uma diversidade de coisa. A igreja é um corpo vivo. E nós estamos ali não para sentar e assistir um culto. Nós estamos ali para compartilhar aquilo que Deus está derramando e fazer parte daquele mover que está acontecendo naquele lugar. Então, nós precisamos despertar para isso. E é muito bom isso que você está falando, porque sai um pouco da curva do que nós temos ouvido aqui, sabe? Essa questão de... Ainda é um pouco polêmica essa questão do teste, porque as pessoas elas se ofendem ao invés de entender o tempo de preparação, o processo da preparação, ela entende que é uma ofensa. Mas, na verdade, se você parar de enxergar aquele não como ela está me ofendendo, ela está me impedindo de fazer alguma coisa, mas quando nós entendemos, não, ela está me dando oportunidade de crescer, de desenvolver, e não está me virando as Deus quer. costas, exatamente, não está me virando as costas, está dizendo, não, você vai voltar, você vai fazer de novo, se precisar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para unir forças, mas sabe, é fazer crescer, porque o ruim é quando a gente estaciona, o ruim é quando a gente não caminha mais. A gente acha que essa medida tá boa, essa medida é o que a gente tem para dar. Aí é ruim, que a gente não caminha para canto nenhum. Porque a gente Que sempre bom. tem para onde crescer, né, Cunha? Exata, com certeza, com certeza, com certeza. E não é uma competição também, nunca será uma competição. Não pode ser uma competição entre nós, né? Porque a Uhum. gente tem batalhas maiores e reais, né, como corpo, né, a vencer. E a gente só vence unido. É verdade. Eu lembro de uma vez dessa última vez que eu fui para o Brasil, eu fui a pastora Semi, um beijo, pastora. Ela me convidou para dar uma palavra num congresso, ia começar o congresso, foi um dia antes, e eu lembro que eu dei essa palavra, eu orei, aí Silvinha, acho que ela cantou, se eu não me engano, eu acho que você cantou, e eu lembro que quando você saiu de lá, eu falei assim, nossa, eu queria cantar, não, você estava cantando do meu lado,
Eu falei assim, nossa, eu queria cantar como você, não dá nem vontade de cantar perto de você. E aí você falou, e eu queria orar como você. E aquilo não foi uma competição, aquilo foi o quê? Nós estamos unindo forças. Naquilo que eu não sou boa, você é boa. Naquilo que Deus te levantou para ser, eu não sou, porque eu já tenho meu lugar no reino. E somos complementares. Não precisa de inveja, não precisa de briga, não precisa de nada. Nós somos usadas naquilo que Deus falou para sermos, naquilo que Deus nos criou para sermos e juntas cooperamos para um único bem, numa única direção. Deus é lindo. Uia, é isso mesmo. Glória a Deus é Deus. lindo. Mas encaminhando agora para a questão do que aconteceu, porque você está falando aí sobre o tempo em que você liderou, o tempo que você foi intensa, entregue no ministério, que você passou também a ser full time no ministério. Também tem o seu outro lado, que se nós não cuidarmos, nós caímos um pouco no ativismo, que já aconteceu comigo também. Fala um pouco disso que aconteceu com você. É, como eu falei, né, eu sempre fui muito entregue, 100% entregue a tudo, e lembra, eu falei que o pastor sempre trazia desafios novos, e eu ia aceitando aquela coisa, não, veio para mim, eu tenho que fazer, e quando eu vi, lembra, eu comecei no louvor, e agora eu já era líder, coordenadora de todo um ministério, obreira, 300 pessoas, né, sob minha liderança, e eu virei uma ativista, né, dentro da igreja, eu, não, eu virei uma Marta, né, eu não tinha Uhum, mais aquele tempo de buscar, né, ao Senhor, de estudar mais a palavra. Eu fazia aquela devocional de ler rapidinho e pronto, aquela oração de Senhor, tu sabes, né, e só ocupando tempo com as coisas do Senhor e achando que aquilo estava tudo muito bem, né, mas a uhum, minha vida espiritual foi declinando, né, no meio disso daí, e por conta também desse declínio vieram muitas feridas, porque a gente sabe, quando a gente está no ministério, né, e você também é líder, né, de trabalho, né, de ministério. E quando a gente está à frente, né, de trabalhos no ministério, a gente sofre um pouco com a falta de compreensão de alguns irmãos, né, algumas uhum. acusações, algumas cobranças, principalmente quando a gente está full time, né, integral, as pessoas acham que a gente tem que estar ali de domingo a domingo, de sol a sol, e sempre com um sorriso daqui até acolá, né, É e verdade. nesse caminho de cobranças, né, de irmãos, por parte de outros líderes também, eu fui me machucando muito. Lembra, eu já vinha num declínio espiritual, eu não estava mais fortalecida espiritualmente, era só obra, Uhum, serviço, mas eu não estava fortalecendo, alimentando, né, o meu espírito, né? E eu fui ficando fraca, né, a ponto de eu me machucar profundamente, né? E Deus providenciou uma forma de eu sair, né, do meio disso tudo, porque eu já estava doente mesmo, né, doente emocionalmente, uhum. doente espiritualmente, né, e aí Jorge, meu marido, foi trabalhar lá em Juazeiro, né, do Norte, foi quando a gente se conheceu, inclusive, né, e ele, com isso, eu pedi para sair da igreja, né? Falei, ó, acabou, meu tempo, eu estava bastante ferida mesmo, machucada, né? E fui, né? Passei um ano, né? Aí eu não procurei trabalho, não fiz nada, e fiquei um ano e muito magoada, eu não queria me envolver, fui lá, né, na igreja em Juazeiro, eu não queria me envolver com a igreja, né? E assim, eu costumo dizer assim, eu só não me desviei de Deus, né? De Deus eu não me desviei. Isso eu sempre tive aquela convicção de que só há salvação em Cristo, só há um único Deus e Senhor. Nunca isso. E o temor de Deus também nunca saiu de mim, né? Às vezes era um Uhum, temor, medo mesmo, mas ele nunca saiu, né, eu de mim. sei. Mas assim, eu não queria mais estar em igreja, eu passei um tempo realmente, né, desigrejada, eu passei um tempo, comecei a questionar, porque quando a gente está afastada, a mente da gente fica aberta, né, Com aí certeza. no limbo, né, e eu comecei a questionar muitas coisas que antes eu acreditava, né, como absolutas e que eu tenho plena convicção hoje que são mesmo absolutas, mas eu passei um tempo realmente questionando, né, tudo isso, Deus levantou pessoas, profetas, mas eu não queria, né, até que nós voltamos, né, de Juazeiro e ficamos, não queria, Jorge queria ir à igreja, eu não queria ir à igreja, não quis voltar para a igreja, né, de onde eu era. E um pastor nos acolheu, um pastor de uma outra igreja que já era conhecido, amigo nosso, e ele nos acolheu em casa. Ele vinha em casa, ele conversou novamente, né, aquela história da minha mãe de alguém acolher e trazer, né, para perto.
E aí nós começamos a ir à igreja dele por um tempo, ficamos mais ou menos um ano lá. E foi lá que Deus falou comigo novamente, né? Me chamando para perto, né? E ficamos um tempo mais lá, até que Deus disse assim: agora é tempo de você voltar para a casa, que era a igreja de onde eu tinha Uhum. saído, né? O lugar onde eu fui machucada, né? Uhum. E onde eu e Deus era ali que você vai ser curada, né? E eu procurei as pessoas com quem eu precisava falar, falei das mágoas que eu tive no passado. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Muito. Zerar a história, né? Começar de novo a Uhum. história. Pedir perdão a quem eu tinha que pedir perdão, perdoei a quem eu tinha que perdoar de uma forma muito clara. Eu acho que a gente precisa olhar nos olhos, sabe, das pessoas, né? A Bíblia diz, né? Se você sabe que teu irmão tem alguma coisa, né, contra você, É, antes de dar a tua oferta, deita lá, ali na porta do altar, vai se acertar e volta. Então, assim, eu acredito muito nisso, eu precisava fazer isso. E aquilo foi libertador na minha vida, amém. quando eu fiz esses processos. Porque era como se todo aquele peso que eu carreguei naqueles últimos 2 ou 3 anos, desde que eu tinha, né, saído, eh, fosse tirado das minhas costas, sabe? A paz de espírito voltou, né? A alegria voltou e a alegria Glória do a Deus. serviço, né? Depois de, acho que 3 anos afastada de serviço, eu que vim, né, desse histórico de servir, né? Os amigos chamaram para eu voltar para o Ministério de Louvor. Eu falei, tá, mas eu só quero cantar. Aí fui indo devagar, né? Aham. Depois, não, ministra aí, né? Pastora Semi, que a gente Uhum. ama, né? De coração. Não, ministra uma música aí, você vai ministrar uma música hoje, né? E aí eu ministrava, e aí comecei a ministrar, e agora, por fim, como eu brinco, né? Mauro, não sei se ele vai ver a gente, que era meu líder da banda, né? Quando eu voltei. Mauro, eu preciso fazer um curso de som, e não tem ninguém para liderar a banda, lidera a banda aí. Quando eu voltar, eu falei, só até você voltar. Ele, não, só até eu voltar. Ele nunca voltou, já vai fazer 2 anos. Mas isso é muito bom, são as pessoas que nos empurram para o propósito, né? Que Exato, legal. de volta para o propósito. Como quando a gente se machuca, quando a gente tá machucado, ferido, tudo que a gente enxerga é na ótica da ferida, né? A gente enxerga o lugar que a gente foi ferido como um lugar de ofensa, um lugar que não está nos fazendo bem. A gente acaba, muitas vezes, generalizando toda a situação e ao invés de resolver esse problema com as pessoas ou de tentar, de algum jeito, focar em outras coisas, a gente se afasta da igreja como um todo, a gente se afasta de um meio inteiro como um todo para tentar se proteger. Porque Exato. essa proteção é uma forma mesmo de guardar o nosso coração de algum jeito. A gente já Aham. está tão ferido muitas vezes daquela situação que o único jeito que a gente tem é, sabe, dar as costas e seguir por outro caminho. E eu entendo o que você está falando, porque muitas vezes nessa caminhada a gente, nossa, a gente é injustiçado, a gente recebe críticas desconstrutivas. Aham. É tanta coisa que acontece que muitas vezes a gente coloca isso como peso para a igreja como um todo, né? E a gente acaba achando que a solução é se afastar. Mas o ativismo em si, ele é muito prejudicial. Sim. Porque talvez se você não tivesse, eu estou colocando aqui não Silvinha, mas vamos colocar uma pessoa X, né, para analisar esse caso. Se a gente, numa situação como essa, de que tem muito trabalho, tem muita demanda para fazer, para entregar, enfim, para acontecer, é, se a gente tirar a nossa prioridade do nosso tempo com o Senhor, de sentar e ouvir a palavra de Deus, de dar o tempo com a igreja, não, hoje eu não vou, eu vou ficar com a minha igreja, eu vou ficar com Com a minha família. família precisa de mim. Se a gente coloca a prioridade no lugar de prioridade, o ativismo, ele não tem como nos consumir. Porque Exatamente. o que muitas vezes acontece, que já aconteceu comigo, inclusive, é que eu já me peguei trabalhando mais para a obra, trabalhando mais para a igreja do que estar com o dono da obra. Muitas vezes, Exatamente. Foi a minha história, foi isso aí. pois é, muitas vezes eu me via como Marta. Jesus estava sentado ensinando. Que privilégio é poder estar aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem para ensinar, para transbordar o nosso coração, para trazer cura, para trazer transformação. E muitas vezes a gente está envolvido de fazer, de precisam de mim e tem que fazer aquilo, e estão me chamando, e estão me exigindo, mas a gente sabe que precisa desacelerar. A gente sabe Isso. quando nós precisamos, e os primeiros sintomas são esses que você falou.
vai esfriando espiritualmente, vai dando mais Vai se importância a machucando isso. os percalços do caminho, É, né? talvez se em outro momento, se você não tivesse tão desenfreada assim na obra, essas pessoas não teriam tanto lugar para atingir seu coração, não teria tanta voz para atingir a sua alma a ponto de ferir você. Mas é um ciclo, né? É uma bola de neve. Quando você vê, Exatamente. você está consumida por aquilo. Então, nós E precisamos sem realmente perceber. avaliar. E ainda acreditamos que é legítimo, porque a gente, Isso, afinal de contas, está na obra, né? Nós não estamos no exatamente. mundo, a gente está na obra, fazendo a obra, né? Mas o Isso. Senhor é mais importante que a obra. Eu gosto sempre de dizer, Ivana, que assim, as Martas são importantes e todos Uhum, nós temos que ter um pouco de Marta, porque o serviço precisa ser feito, a obra precisa com ser feita, certeza. né? Eu fico pensando ali, né? A Marta tinha que fazer o chá, ou alguém tinha que fazer alguma coisa, mas ela podia ter feito as coisas antes, né? Eu podia ter feito as coisas depois, mas tinha que ter o momento de sentar ali aos pés Isso. de Jesus. Aquele momento era precioso e ela precisava ter tirado aquele momento, né? Então, É. assim, todos nós temos que ter um pouco de Marta, mas temos que ter muito mais de Maria, né? Até porque Jesus, quando ele enfrentou ali, confrontou a Marta, ele não falou que o que ela estava fazendo era Era errado, errado, que não era exatamente. importante, Aham, nada disso. Ele só disse assim: a Maria escolheu a melhor parte. Então, exatamente. tudo que nós. Eu sou muito Marta. Nós somos muito parecidas, esse errar é péssimo. Nós somos muito parecidas, mas quando a gente encontra esse lugar de Maria e saber o momento certo de fazer, e o momento certo de ouvir, de ser ministrado, nós tem tudo para, sabe, voar, porque é muito bom Exatamente. trabalhar na obra, é muito bom, é muito É gratificante. maravilhoso. Mas isso só vai funcionar quando a gente entender que muito mais importante do que fazer é ser, muito mais importante do que estar ali gastando a nossa vida é ser cheia da vida que nos enche. Aleluia. Isso Eu não mesmo. vejo de outra Aleluia. forma. Meu pastor falou uma coisa que marcou a minha vida. Eu e Gabriel, a gente é muito de fazer tudo o possível para a obra do Senhor, sabe? E uma vez conversando com meu pastor, ele me deu esse conselho e, nossa, mudou minha vida. Ele falou: Ivana, descansa, desacelera, porque quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Já morreu. Oh, Exatamente. Oh, é facada no verdade. coração, hein? E é verdade, não tem nada que eu possa fazer que Jesus já não tenha feito. Não tem pessoa que eu tente ganhar, conquistar. Não, é o próprio Espírito Santo, é aquele quem convence, é aquele quem trata no coração. Às vezes tem pessoas que a gente não vai conseguir argumentar, não vai conseguir alcançar, mas o Espírito Santo vai. Então, muitas vezes a gente precisa parar um pouco. A gente precisa Aham. faltar um culto. Eu sei, isso parece um conselho errado. Mas entenda, não estou dizendo para você não ir para a igreja, não estou dizendo para você se sair da igreja, jamais. Eu estou dizendo assim, se você precisa de um tempo com a sua família para pôr sua casa em ordem, em nome de Jesus, fique e põe a sua casa em ordem. No próximo culto vai a família inteira, abençoada, todo mundo ali, servindo ao Senhor. Bom é servir ao Senhor em família, bom é estar todos juntos. Quando a gente vai trazer um pouco, vou dar até um spoiler, a gente vai trazer uma série sobre o rei Ezequias, e uma das coisas que mais me marcaram assim na história dele é que no final de tantas vitórias, de ser um homem tão assim aplaudido como rei, Deus fala para ele: volta e põe tua casa em ordem. Então assim, não adianta a gente ganhar o mundo, a gente fazer todas as coisas em nome de Jesus. A nossa casa precisa estar com a gente. A nossa Ou casa precisa perder a própria acompanhar vida, né? Ou ou perder perder a a própria própria vida. alma, como a palavra também fala, né? Exatamente. Imagina ganhar o mundo e perder a sua Esfriar. própria alma, né? Exatamente. Isso serve muito para isso que a gente está conversando. Então, esse conselho do ativismo, das mágoas, do que está deixando entrar no seu coração, enfim, todas essas coisas que foram faladas aqui é muito importante e eu queria muito que a gente tivesse realmente conversado isso tudo aqui, porque eu sei que não é falado, eu sei que muitas vezes tem pastores, tem pastoras, enfim, tem tantas pessoas, líderes, que têm vivido uma vida tão difícil que às vezes deixa a igreja, às vezes, meu Deus, o quantos pastores têm tirado sua própria vida, meu Deus, porque simplesmente não param, eles não freiam, eles deixam ser completamente tomados
a situação da igreja, e os membros são a bênção, o povo de Deus é uma bênção, mas muitas vezes eles não vão entender que o pastor está cansado. Eles não vão entender que o líder tem problema. Eles não vão entender que ele precisa cuidar um pouco da família. Então, assim, se nós, líderes, não frearmos, não dermos, assim, o break, ninguém vai dar, Somos nós entendeu? mesmos que temos que fazer isso. A Isso, e verdade Deus é não essa. nos pediu nada disso. Deus não A nos gente, pediu para dar nada que Ele não tenha nos dado a capacidade de dar, exatamente. não é verdade? Tem até um termo, né, sobre isso, recente, que o pessoal fala do burnout espiritual, né? A pessoa Uau. entra em burnout espiritual. E espiritual, não é só físico, né? Imagina. Aham. Seu espírito se esgota, né? Se queima. Então, assim, eu já passei por isso e digo, não passe por isso. Não espere seu espírito se queimar, que foi o corpo queimando, a mente queimando, até Uhum. que o espírito também, né, derrete, né? Não É espere, verdade. né? Peça socorro se você precisar. Às vezes a gente precisa de ajuda, Ivana, né? Às vezes a gente precisa de ajuda. Não conseguimos mais sair sozinhas. A gente entrou numa ciranda tão louca que a É gente não verdade. consegue mais sair daquilo sozinho. Então peça ajuda, né? Deus me tirou levando meu marido para trabalhar em outro lugar. É verdade. Foi uma E pausa do foi Senhor a na nossa forma como vida. ele achou de me ajudar para parar, né? Mas já vi um estrago grande, né? Naqueles anos todos ali. Então, não espere o pior, né? O pior momento. Você percebe que você já está nesse caminho, peça ajuda se você não consegue sair sozinho, né? É Mas verdade. não Que se deixe bênção. queimar. Não é esse fogo que tem que lhe consumir, né? É É o isso. Espírito Glória a Santo que Deus. tem que queimar dentro de Glória a nós. Deus. Glória a Deus. Que conversa maravilhosa, Sil. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, por você abrir sua vida, compartilhar tanta coisa que me abençoou tanto. Mas eu queria que você deixasse, obviamente a gente não termina aqui sem deixar um pensamento. Eu gostaria que você deixasse, meio que de improviso, né? Também falei. Mas eu gostaria que você deixasse aqui um pensamento para a pessoa que está assistindo a gente sobre qualquer assunto que a gente conversou, sobre algo que Deus ministra ao seu coração. Porque um pensamento pode sim mudar a nossa vida. Então, O por pensamento pode favor. mudar a nossa vida, com certeza. E o pensamento que tem ardido no meu coração, né? E que tem mudado a minha vida, aliás, foi assim, um divisor de águas nesse meu retorno, né? Vamos dizer assim, a igreja, como eu falei, não me desviei de Deus, né? Mas de igreja, Uhum, né? De tudo isso. O pensamento que tem movido a minha vida é: Jesus está voltando. Esse uhum, pensamento está fazendo toda a diferença na minha vida, porque eu tenho me voltado mais para. A partir dele, eu me voltei mais para a palavra, a partir dele, eu me voltei mais para uma vida devocional, a partir dele, eu me voltei mais para o serviço dentro daquilo que o Senhor, né, tem realmente me chamado para esse momento. É, queridos, o Senhor está às portas, sabe? uhum, E, e eu gostaria que isso mudasse não só o seu pensamento, né, de você que está vendo a gente hoje, mas que isso mudasse o mundo, né? Porque os dias são maus, a gente está vendo aí as conjecturas, as coisas acontecendo, se formando para a volta de Cristo, né? Não sou nenhuma profeta do Apocalipse, o dia, a hora a gente não sabe, Jesus disse que nem ele sabia, né? Mas a gente vê as conjecturas bíblicas se juntando, né, se unindo, né, para que isso aconteça. Então, esteja preparado, sabe? O uhum, pensamento que eu quero deixar para você é: você quer subir, sabe? Você quer estar com Jesus no dia da sua volta? Então, esteja preparado. E estar preparado é ter essa vida de Maria mais do que de Marta, fazer o que for necessário, mas acima de tudo, escolher a melhor parte, amém. estudar a palavra do Senhor, fazer o seu momento devocional, estar perto do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Queridos, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, pedir ao Senhor discernimento, porque a palavra diz que, se possível, o maligno que está para chegar enganaria até os escolhidos. E assim, o meu desejo é que você esteja tão próximo de Deus, né? Eu quero estar nesse lugar, né? Eu tenho buscado Uhum, estar nesse lugar, e o meu desejo é que você esteja tão próximo de Deus que não vai ser enganado, mas vai subir, uhum, né? No toque da trombeta, porque vai estar preparado, que glória. esse sentimento possa mudar, né? A sua vida.
É isso. Glória a Deus. Aleluia, que bênção. Cunha, muito obrigada, viu, de verdade. Estou muito feliz que Amém. você reinaugurou esse espaço. Você sabe que você Ai, mora no meu coração. que Tenho honra, muito né? carinho por você. Deus abençoe sua vida, viu? Que continue aí Amém. crescendo nos caminhos do Senhor, testificando desse amor que transformou sua vida, que resgatou você. E o meu desejo é que nós possamos caminhar juntos aí, sempre. Amém. Até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, vamos juntas, em nome de Amém. Jesus. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Obrigada por sua participação. Espero que você compartilhe esse link com mais pessoas, como eu pedi, e que você esteja nos próximos. Toda sexta-feira nós temos aqui um novo podcast com um convidado super especial para abençoar as nossas vidas. Deus abençoe você e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.